O que você vai aprender? Hoje nós iremos falar sobre a divindade. Será que aos homens é capaz de imaginar verdadeiramente o que é o céu? E como é que as pessoas pensam o que é o céu? Muitos acreditam que no céu você vai morar em cima das nuvens e vai dormir nas nuvens, vai ter São Pedro, São Jorge, vai saber o que os caras pensam hoje em dia, num portão dourado, com uma lista, né, de pessoas que serão salvas, e você adentrando o portão de ouro, você vai viver no céu. Outros acreditam que você vai viver a eternidade numa cidade quadrada de ouro, uma cidade é, simétrica, ok, de ouro, cujo muro é 60 metros de altura, onde existem cristais e pedras e pérolas de coisas de alto valor, e que simplesmente você vai passar a sua eternidade morando ali, né, junto com Deus. Será que essa é verdadeiramente o céu? Pois bem, senhores, eu me lembro do Olavo de Carvalho, onde foi feita uma pergunta para ele sobre o que é Deus e o que é o universo. E sobre aquilo que você. Sobre a vida após a morte. O que você irá presenciar. Então, o Olavo de Carvalho ele falou uma frase que eu nunca esqueci em minha vida. Ele falou o seguinte: tudo isso que você conhece, Big Bang, quarta e quinta dimensão, multiverso, Deus, anjos, tudo que você conhece é um grão de areia no universo. Tudo que você conhece é um grãozinho de areia nesse grande universo chamado Big Bang. Então, você pode ter certeza que você não faz ideia do que são as coisas. Então, aquilo que está do outro lado é algo inacreditavelmente imenso. Muito maior que a vã consciência humana possa imaginar. Então, o que você precisa entender, e eu acho que isso é importante, é o seguinte: ninguém consegue compreender a imensidão da criação de Deus. Por Deus ser onipresente, onipotente e onisciente, por Deus ser absoluto em todas as coisas, a sua criação ela é perfeita em sua essência, ainda que nós não consigamos entender. Ou seja, Deus cria o universo em forma de expansão, Deus cria o infinito, é uma criação infínita, infinita. E ao mesmo tempo, nós não temos a capacidade de compreender essa essência. Então, o que acontece é o seguinte, tá? Como é que vai ser o céu? Vamos acompanhar esse episódio aqui dos Simpsons, só para você poder entender. E claro, quem quiser o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, links aí na descrição, tá bom? Então esse é um episódio dos Simpsons, né? Aí ele vai comer o brócolis, e quando ele comer o brócolis, ele vai morrer. Pá, esse é o episódio dos Simpsons. Aí, né, o cara fala que o brócolis é o número um em matar maridos e não sei o que, brincando, né? Mas aí, cara, o que acontece é o seguinte, ó, né? Levam ele embora, ao espírito do Homer vai aos céus, tá vendo? Quando chega no céu, é aquele portão dourado, né? Aquela coisa que eu acabei de falar aqui, ó. Aquilo que eu acabei de falar. São Pedro, portão dourado, com uma lista de quem entra ou não entra no céu. Tá vendo? Isso aí, meu irmão. Os caras acham que o céu é isso. Ah, não, quando chegar no céu eu vou ter roteador, vou ter Wi-Fi. Quando chegar no céu eu vou fazer um churrasquinho com Jesus. Eu vou convidar Jesus Cristo para minha balada, para minha Suru, Parará Bar Gótica Intergaláctica. Vou. Não, as pessoas. Eu não sei de onde que as pessoas tiraram que quando elas morrerem, elas irão viver a mesma vida a quais elas viveram na Terra. Teve um pastor de uma igreja pentecostal, o cara assim, muito culto, roupa arrumadinha, cabelo cortadinho, estudou tantos anos, acho que 6 anos para ser pastor, não sei o quê. O cara falando que quando as pessoas forem para o céu, que lá vai ter igreja, que lá ele vai pregar a missa no sábado, que ele vai pregar o evangelho no sábado. Então, de onde, de onde que esses caras tiram essas coisas? Sem brincadeira, de onde é que esses caras tiram essas coisas? Francamente, eu não faço ideia.
Não faço ideia de onde é que esses caras. Qual foi a conclusão que esses caras chegaram a isso? Meu, é um absurdo. E aí entra um pequeno detalhe, tá? Claro, aqui é um episódio dos Simpsons, tá? Aí basicamente São Pedro. Não, e para entrar é assim, ó. Ou seja, para você poder entrar no céu, você tem que fazer uma boa ação. Oh, que maravilha! Ou seja, se eu botar fogo numa escola, se eu sacrificar 1.000 crianças torturosamente, se eu fizer todo o mal à humanidade, se eu simplesmente destruir a humanidade como Karl Marx destruiu, mas se eu salvar uma única pessoa, eu tô salvo. Será mesmo, meu irmão? Será que existe limite para o pecado? Jesus Cristo mesmo diz: quantas vezes devemos perdoar? E ele mesmo diz: 7 vezes 70. Ou seja, existe um limite para perdão. Agora, esse limite foi criado pelo Criador. 7 vezes 70. O que isso representa? Bom, eu, francamente, nesse momento eu não sei. Mas para você entender que o perdão ele é longo, Deus ele é paciente, ele perdoa, mas Deus não é trouxa. É isso que você tem que colocar na sua cabeça. Aí você tem que entender o seguinte: o desenho animado não condiz com a realidade. Você tem que ter uma boa ação. Meu irmão, é muito fácil você destruir a humanidade inteira, fazer todo tipo de abominação e no finalzinho você pegar um cachorrinho lá na árvore, tirar da árvore, eu fiz uma boa ação. Não é assim. Deus não é um garoto mimado carente por atenção. Aí vai falar sobre boa ação e blá blá blá, que não tem. E aí ele volta pro céu e não sei o quê. E tá lá, acho que São Pedro jogando baralho. Meu irmão, as pessoas, elas têm a concepção que vão chegar no céu, vão pegar a sua caixinha de som, a JBL, vão botar um funk gótico, né? Porque funk gospel tudo pode. Botou a palavra gospel, meu irmão, você pode ter até zona. E aí botou gospel, eu vou botar uma minha caixinha gospel aqui, né? E vou ficar lá fazendo uma churrasquinha no céu, né? Tomando cuidado para que a carne não caia lá embaixo na terra, né? Vou ficar brincando. As pessoas elas não têm ideia do que é o universo, não têm ideia do que é a concepção divina, não tem ideia. Primeiro, você quando morrer, você não vai morar no céu onde vai ter um portão dourado. Não vai. Há uma cidade voadora nas nuvens. Isso é mentira. Não é assim que a banda toca, tá? Infelizmente, eu me recuso a acreditar no que o fim de tudo, o infinito, porque você não vai morrer. Jesus Cristo mesmo disse: a segunda morte não mais cairão sobre vós. Então você vai ser uma pessoa eterna, ou seja, você nunca mais vai morrer. Eu me recuso a acreditar que eu vou passar o resto da minha vida morando em nuvem, né? Que tenho que ter um portão dourado e tem São Pedro na porta. Eu me recuso a acreditar nessa realidade porca. Porque Deus, se foi isso que Deus criou, Deus é um bosta. Mas não é. Infelizmente não é. Deus é o ser mais inteligente e poderoso do universo. Então o que acaba acontecendo é o seguinte: você acha mesmo que Deus criou essa porcaria aí? É claro que não. Então, muitas pessoas têm essa concepção. Outros caras, que eu não vou dizer o nome, porque a gente não tem que ficar acusando ninguém, disse em um vídeo, vocês não sabiam muito bem quem que é, disse em um vídeo que quando você morrer, você vai morar numa realidade, não estou dizendo que é o céu, e nessa realidade vão ter os patriarcas, vão ter as tribos de Israel. E você não vai poder conversar com Jesus Cristo, porque ele é um homem muito ocupado. Então você vai ter que seguir ordens dos patriarcas, e você vai pedir as coisas, você vai viver com a sua família, e vai ter uma hierarquia, e você vai seguir os patriarcas, que você não vai conseguir pensar com Deus porque Deus é ocupado. Que bosta de realidade, meu irmão. Melhor eu vou falar para você, se fosse essa realidade, eu abandonaria com toda certeza. Primeiro, Deus, ele é acessível a todos, né? Brincadeiras à parte, Deus é acessível a todos. O que acontece é o seguinte: se Deus é ocupado demais para me ouvir, então ele é um bosta. Por quê? Porque se ele é onipresente, o que é onipresença? Ele está em todos os lugares. Se ele é onisciente,
Ele é capaz de responder 10, 20 pessoas ao mesmo tempo. E se ele é onipotente, ele pode se manifestar para quem ele quiser. Ele tem o poder absoluto. Então Deus tem que ser perfeito em sua essência. Então, ou seja, eu não preciso de um patriarca, de um velho babão, pagão do cacete, para simplesmente falar com Deus. Quem coloca essa história de que Deus é inacessível, que para chegar a Deus você tem que ouvir o velho babão que vai para uma ilha aliciar a criança? Quem coloca? Eu não vou nem falar o nome dessa religião, porque dá até problema aqui. Quem vive é esse povo, eu que não sou. É muito simples. Se eu quiser invocar Deus, eu falo assim: em nome de Jesus Cristo, eu quero falar com Deus. Acabou. Acabou. Não tem fim de conversa, meu irmão. Fim de conversa. Aqui estarei falando com Deus. Então, as pessoas elas têm a concepção errada, meu irmão. Os caras, não, nós vamos chegar no céu, eu vou rebaixar o meu Corsa, vou deixar o meu Corsa no trinco para raspar nas nuvens, e aí depois eu vou comprar uma moto, vou comprar aí uma Hornet, vou deixar a Hornet rebaixada, vou chegar buzinando em Jesus Cristo, aí eu vou colocar Jesus Cristo na garupa, e famosa frase, vai dar grau no céu, vai colocar Jesus Cristo na garupa. É inacreditável mesmo a concepção das pessoas. Então, simplesmente, o universo é infinito, infinito e é impossível de ser imaginado até mesmo pelos anjos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Lúcifer foi um dos anjos mais altos na história da humanidade. Né? Lúcifer foi um dos anjos mais ilustres e poderosos. Estava apenas abaixo de Deus e se rebelou contra Deus. Lúcifer foi o precursor da ideia do Big Bang. Né? O Big Bang vem de uma religião chamada Cientologia, que é religião, né? Uma crença em algo. E ele deu a sabedoria para esses caras do Big Bang. Irmão, se Lúcifer, que é um ser pecaminoso, que é um ser falho, é capaz de imaginar o Big Bang, o multiverso, várias dimensões, imagina o que de fato, verdadeiramente Deus criou. Porque, se for para eu passar a minha eternidade numa cidade dourada, de ouro, vai pra merda, eu não quero passar. Se for pra eu passar a minha eternidade nas nuvens, jogando baralho com São Pedro, vai pra merda que eu não quero passar. Se for para eu viver uma existência ouvindo patriarca, tendo que seguir patriarca, velho babão, aliciador e pagão, eu não vou. É simples assim. Eu tô nessa por Jesus e é ele que eu vou seguir o resto da minha vida. E quando estiver no céu, se for me permitido, eu quero passar a minha eternidade servindo ao Senhor muito mais do que porcamente agora. Porque eu sou um servo de Deus, mas eu sou um servo porco. Um servo que não faz a coisa direito. Agora, estando salvo pela graça e misericórdia divina do Criador, eu quero servir a Jesus Cristo verdadeiramente a minha eternidade inteira, sem descanso, sem qualquer descanso. Eu quero ser capaz de honrar o Criador aquilo que eu não consegui honrar na terra. Então, é óbvio que eu tenho Deus em meu coração. Porque a Bíblia mesmo diz que o vosso corpo é templo de Deus. Morada sagrada. Eu tenho dentro de mim, assim como dentro de você, existe o Espírito Santo. O Espírito Santo me nega a mentira. Não me permite pensar. Então eu sei muito bem que tudo aquilo que nos é revelado não se trata da existência divina de Deus. Por exemplo, por que existe uma cidade voadora no céu? Porque a Terra é uma grande fazenda. Existem camadas, né, no domo e existe uma hierarquia. Se você ler o livro de Enoque, que foi removido da Bíblia mais ou menos aí 200, 300 anos atrás, lá ele vai falar sobre uma infraestrutura que comanda a Terra. Por exemplo, chuva, neve, terremoto, não cai uma folha de árvore, eu sei que é do Alcorão, sem que Deus saiba. Então, nós vivemos num sistema fechado, nós vivemos dentro de um aquário, a qual Deus rege todas as ordens. Então, nós vivemos nesse aquário. Para a coisa funcionar, campo eletromagnético, tudo isso é trabalhado por Deus. Então, nós vivemos numa realidade onde existem níveis para baixo, níveis para cima, uma estrutura perfeita, onde existe um ciclo de renovação, cuja finalidade é fazer com que as pessoas eleitas alcancem a misericórdia e a salvação mediante essa realidade. Então nós vivemos dentro de uma realidade e aquele que for eleito, aquele que for salvo, não fará mais parte dessa realidade. Você fará parte dessa realidade quando você morrer e
e você vai ter que aguardar o dia do juízo final, e você vai ter que aguardar a grande transformação. Porque nós herdaremos um novo corpo. Não dá para a gente sair dessa realidade com o corpo que nós temos. Então, basicamente, é o seguinte: após o precursor final dessa história, nós iremos contemplar o infinito. E o infinito não é vazio como você pensa. Então, o que eu quero que você entenda é que a criação de Deus é tão absoluta em sua história, tão majestosa, que nem Lúcifer consegue compreender a sua essência. Porque se Lúcifer caiu, é porque ele não conseguiu entender o que é perfeição. Então, se nem o anjo mais alto, de maior hierarquia do céu, conseguiu entender a plenitude de Deus, que era nós. Então, coloca na sua cabeça que quando você morrer, você, em primeiro momento, você estará mediante, alcançando a misericórdia e salvação, você estará em primeiro momento com o Salvador. Saindo desse âmbito, haverá um momento final para a nossa geração. Haverá um momento final. Sendo você já é julgado no ato da sua morte. Ou vem um anjo do bem, ou vem um anjo do mal te buscar, assim diz a Bíblia, assim diz inclusive o próprio Messias. Quando você alcançar a misericórdia, você em primeiro momento vai ao Criador. A partir daquele momento vem o infinito, vem o desconhecido. Nós não sabemos como é. Eu sei que existem múltiplas dimensões, eu sei que existem. Então, assim, são coisas que nós vamos contemplar que a nossa consciência jamais é capaz de entender. Então, é o que eu digo para você. Quando o Olavo de Carvalho foi questionado sobre essas coisas, ele mesmo disse: tudo que você conhece é como um grão de areia no universo. Tudo que você conhece. Ou seja, o nosso conhecimento jamais vai entender, mesmo pela eternidade, porque Deus está constantemente criando as coisas. Jamais vai entender o que se foi criado. Então, Deus não é um garoto mimado carente de atenção. Deus não é esse ser que as pessoas ficam falando. Deus é um ser absoluto em sua essência, majestoso, poderoso. Então, eu quero deixar bem claro a cada um de vocês que o que foi reservado para a eternidade é muito maior do que ele foi contado, muito maior, e é incompreensível aos humanos na situação de agora, na nossa consciência de agora. Então, comece a questionar as versões que lhe entregaram. Comece a questionar se aquilo que lhe ensinou é o correto. Será que realmente tem um portão dourado no céu e São Pedro está lá olhando uma lista de quem entra e quem sai? Começa a se questionar. Né? Que grande bosta de céu que é isso? Ah, mas você não pode falar palavrão. Assim como diz o Olavo de Carvalho, tem situações tolas e inerentes em nossa vida, somente o palavrão consegue contemplar, exaurir o nosso sentimento. Então eu tento explicar para vocês que a coisa é muito maior. Muito maior. Você não vai ter pastor, você não vai ter. Cara, a coisa eu não consigo imaginar o desconhecido. Eu não consigo imaginar como que a coisa vai ser. Mas eu sei que está muito acima do que nos foi ensinado. Então, o que acontece? Não se atenha ao julgamento dos homens, mas aguarde a plenitude de Deus. Não adianta você ficar ouvindo, porque nós vamos para uma nova terra, e aí vai ter os patriarcas, e nós vamos ouvir os patriarcas. Porra nenhuma. Me recuso a acreditar nessa maluquice. A contemplação de Deus é tão divina, que não é impossível aos anjos compreenderem a criação. Então nós vivemos num círculo fechado que vai ser contemplado, as coisas vão se contemplar. Então eu digo para vocês o seguinte: em primeiro momento, a sua existência vai ser limitada, mesmo morto, à compreensão de Deus e sua divindade. Mas a partir do momento que eis que farei novo céu e nova terra, eis que você, a um passo de mágica, os seus corpos serão transformados, a partir daquele momento você vai conseguir compreender melhor a existência. Agora nós não conseguimos. Então é uma coisa muito maior, muito maior. E eu agradeço a Deus por ele ter se revelado a mim. Eu agradeço, porque eu não sou merecedor. Eu sou um cara pagão, eu sou pecador, eu sou um cara porco. Eu sou um cara mau, eu não sou um cara do bem. Mas eu agradeço a Deus, porque foi graças a Deus ele
espiritualmente em visão se revelou a mim e fisicamente, palpável, se revelou a mim. E eu agradeço, porque eu não sou merecedor disso. E graças a isso, essa grande revelação, que eu posso dizer para vocês que Deus é muito maior daquilo que lhe foi contado. Vocês não têm ideia do poder de Deus, é muito maior do que a Bíblia te conta, é muito maior do que qualquer religião te conta. A coisa é sinistra. O poder de Deus não tem limitações, vocês não têm ideia. É um ser tão absoluto, mas tão absoluto, que não dá nem para mensurar, não dá nem para descrever a sua existência. É um ser que é capaz de fazer isso aqui, ó. Estalar os dedos e criar 1 bilhão de universos como você conhece, como ele foi apresentado, sem gastar qualquer energia, sem ficar cansado. É um poder tão absoluto que nós, como seres humanos, não somos capazes, nem os anjos são capazes de entender a sua magnitude. Então coloca na sua cabeça que Jesus Cristo não é um garoto mimado, carente por atenção. Deus, não dá para você fazer Deus de papel de trouxa, é impossível. O poder absoluto de Deus é tão majestoso, tão imenso, que não dá nem para saber o que tem do outro lado, porque se nos for revelado, a gente cairia, a gente não teria nem infraestrutura para entender. Então coloca na sua cabeça que quando você partir dessa para melhor, você alcançando misericórdia e salvação, você viverá uma existência completamente diferente. Você não vai precisar mais de oxigênio, você não vai ter fome, não vai ter sede, você vai ter... Eu não faço ideia do que vai vir, meu irmão, mas eu digo para vocês que Deus, qualquer coisa que você imaginar, a realidade é muito superior a ela. É muito superior. Bom, espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês para compreender que o céu não é um lugar onde você vai ter o portão dourado e você vai ficar lá tocando jazz e não sei. Não é assim. O céu é muito diferente dessa concepção aqui, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Espero que esse vídeo tenha agregado valores à sua vida. Fique na paz.